Boa noite, bem-vindo a mais um Fórum Sindical, o programa da Fórum em parceria com o Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminense. Essa noite está fria, gente, vocês me desculpem, eu estou toda encapotada, porque aqui em São Paulo tá dando inveja de viver no Pará, em qualquer estado do Nordeste, está muito frio. Você que está nos vendo no Facebook, venha para cá, para o nosso chat do YouTube, porque aqui a gente consegue interagir melhor, eu consigo responder as perguntas que vocês fazem, ler os comentários. Se você ainda não se inscreve no nosso canal, não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações aí no sininho, torne-se membro, contribua para fortalecer o jornalismo da Fórum. É um jornalismo independente que traz temas muito importantes, né, na sua grade de programação, tanto aqui no canal quanto no site. Então, ajude a fortalecer sua comunicação. E o tema de hoje é comunicação política, né, a disputa do debate público. A gente vive, desculpe, a gente vive um período muito dramático da nossa história, né? Uma depressão econômica, um grande número de desempregados, uma pandemia que está ceifando a vida de brasileiros. E a gente está perdendo esse debate, a gente está perdendo na principal ágora, né? Nessa principal praça do debate público. É, continuam vencendo fake news, continuam vencendo vender cloroquina como algo eficaz na cura da Covid. A gente vai falar de todas essas questões aqui com dois convidados muito especial. A gente tem aqui o Léo ao Quadrado, né? O Léo Estopa da TV 247. Cadê o Léo? Léo, jovenzinho, né? Jovenzinho, já pegou uma câmera, já começou a tentar fazer essa disputa de narrativa, né? E hoje a gente vai conversar muito sobre isso. Hoje ele tem um programa. O Léo, fecha um pouquinho esse microfone só para não dar eco. Hoje ele tem um programa que chama Léo ao Quadrado, na TV 247. O Léo Quadrado tá em stand-by esses dias. É porque a gente está tendo que se virar nos 30, né, para fazer tanta coisa. Hoje, essa daqui é minha quarta live. Tá difícil o negócio. Mas, enfim, e ele vai estrear na próxima terça um programa, né? Cotter com Léo Estopa, no canal Cotter TV. E o Salve já conseguiu? Tá de volta? Já! O Salve é um músico bacanudo, né? Que já fez muita coisa, já dirigiu, já escreveu para o teatro, mas hoje ele toca a vida escrevendo, né? O Salve é o cara das letras, assim. E ele está fazendo um livro em coautoria com o Léo, e a gente vai conversar um pouquinho. Eles ainda não lançaram, mas eles trazem um desafio muito interessante. Como é que a gente conversa com essa galera que nem começou a conversa, já desiste de conversar com a gente, já sai xingando, petralha, antes era mortadela, né? Lei Rouanet e assim por diante. Então, como é que a gente consegue, né? Se é que é possível enfrentar esse debate, eu tenho algumas provocações para vocês. A Tiburi, quando eu mandei o programa hoje, ela disse assim, muito importante, a Tiburi escreveu um livro, né? Como é que a gente conversa com fascista, e eu não sei se há meios da gente conversar, mas obviamente nem todas as pessoas que caem neste discurso, que estão sendo alimentadas, estão sendo motivadas pelo medo e pelo ódio, por esses valores conservadores, são fascistas. Então, esse é o nosso primeiro desafio, né? Como é que a gente sai identificando um ao outro? Léo e Salvo, deem boa noite para a galera. Boa noite a todo mundo que está chegando. Eu queria pedir aquele compartilhamento. Muito obrigado, Fro, muito obrigado, Salvio, por estarem fazendo companhia aqui nesse bate-papo dessa noite. E eu acho que o caminho é esse. O caminho é parar de iludir,
né, o campo progressista, parar de falar com as pessoas que nós estamos vencendo e tentar descobrir quais são realmente os nossos pontos fracos para a gente trabalhar neles. E é exatamente esse que é o assunto desse livro que a gente está fazendo. Sálvio? Liga o seu microfone. Tá desligado. Olá. Agora. Eu não estou te ouvindo. Eu acho que a conexão ainda tá ruim, hein, Sálvio? A gente está te ouvindo, mas te ouvindo cortando. Léo, você está me ouvindo? O problema é com você, Sálvio. Sálvio, o que está acontecendo aí é que você deve estar longe do roteador. E por mais que você reinicie o roteador, se você estiver longe do roteador, pode ser que sua velocidade esteja comprometida. Espera um pouquinho, Tati, conversa um pouquinho com ele aí no privado e a gente vai tocando aqui para ele resolver o problema de conexão. Enquanto isso, vamos pedindo ao pessoal para compartilhar, que também dá tempo. É verdade, dá tempo. Gente, então vou ler o chat aqui, que a gente já está com algumas pessoas. Boa noite, Marcelo Nogueira. Boa noite, Rafael. Oi, Rafael Vilela, que saudade de vocês. O Rafael já tem uma pergunta. As pautas identitárias ajudam ou atrapalham? Vai guardando aí, Léo, para você responder. A Sandra está aqui, a Sandra sempre assiste ao nosso programa, uma professora muito querida. Rosiane, boa noite, falando de Recife. Rubinho, querido, um beijo imenso para você. O Rubinho às vezes compartilha a live comigo. É um colaborador maravilhoso. Hoje a gente vai ter o Tadeu. O Tadeu está numa live e vai chegar correndo para cá. Bom, eu tenho a pergunta do Rafael, mas eu queria já de início fazer uma provocação para você. Será que é possível a gente dialogar com fascista? E na segunda ponto, como é que a gente separa o joio do trigo? Quer dizer, como é que a gente separa as pessoas que têm valores conservadores, mas ainda não perderam a empatia, não perderam a relação de sociabilidade, né? Que o fascista, particularmente, eu acho que fascista a gente combate, a gente não dialoga, porque fascista quer destruir a gente, não quer conversar. Manda bala, Léo. Olha, Fro, eu queria, antes de mais nada, expressar o meu profundo respeito a Márcia Tiburi, e lógico, o tamanho da Márcia Tiburi, o tamanho da história dela, mas sobre o aspecto da comunicação, eu considero, né, isso é, obviamente, uma visão particular minha, eu considero que essa palavra fascista deveria até ser cortada do nosso vocabulário. Eu vou trazer um ensino, assim, o meu supervisor, eu tô contando o tamanho da história que eu tenho com essa pessoa, para mostrar o que essa pessoa representa para mim, há quanto tempo eu conheço. Quando eu era molecão, eu fiz técnico em eletrônica, e a pessoa que eu vou contar a história a respeito dele aqui, que é o Beethoven, ele foi meu supervisor de estágio de técnico em eletrônica. Uma pessoa fantástica. Quem é da cidade de Ponte Nova e região e conhece o Beethoven sabe que o Beethoven é uma das pessoas mais serenas e mais tranquilas. Aquilo que nós da esquerda consideramos uma pessoa boa, e tem nada a ver com aquilo que a direita considera um cidadão de bem. É uma pessoa fantástica, modelo ideal de ser humano. E um dia, né, o Beethoven tinha começado a cursar direito em Viçosa, e o Beethoven, conversando comigo, ele falou comigo os limites do ser humano. Ele falou: Léo, você me conhece, eu sou uma pessoa, você sabe que eu sou tranquilo. É perigoso o cara entrar aqui e me dar um tapa na cara e absolutamente nada vai acontecer. Eu vou pegar e vou pedir o cara para sair, e é perigoso eu nem reagir com o camarada. Mas e se eu chegar na minha casa e encontrar uma pessoa violentando minha filha? Eu posso virar um monstro. Então, o que a gente precisa pensar é que dentro do planeta Terra existem várias espécies, e nós, nesse momento, nós estamos lidando com a espécie humana. Então, no momento que a gente começa a segregar e falar
fascistas, não dialogamos com fascistas, o que a gente está, na verdade, é desconsiderando uma experiência anterior que levou essa pessoa a ter um determinado comportamento. Então, uma pessoa pode ser uma pessoa fantástica, num determinado momento, essa pessoa tem um comportamento que você pensa, como? Eu não acredito que essa pessoa fez isso. E aos poucos, essa pessoa pode ir sendo moldada para chegar a ter esse comportamento como sendo um comportamento predominante. É aquilo que hoje nós chamamos de cidadão de bem, alguns chamam de fascistas, mas na verdade são seres humanos que têm uma potencialidade de serem pessoas boas, mas tiveram esse embrião do mal aguçado por estratégias de comunicação. Então, eu já acho errada a ideia de pensar como que a gente dialoga com fascista, porque isso já está trazendo uma ideia de que nós precisamos dividir a sociedade em dois blocos, os fascistas e os não fascistas. E a ideia não é bem isso. A ideia é, você está numa família, pensa, vamos trazer do macro para o micro. Você está numa família completamente rachada, essa família herdou aí de um patriarca uma empresa milionária e por causa desse racha nos entendimentos entre os irmãos, essa empresa começa a falir. O que vai salvar essa empresa? Obviamente, esses irmãos voltarem a comportar como uma unidade, que é o patriarca que existia anteriormente. O que nós temos hoje na sociedade brasileira é um racha. Um lado quer chamar o outro de fascista, um lado quer chamar o outro de vagabundo, e isso é a estratégia de dividir para conquistar. Então, eu acho que no aspecto da comunicação, no aspecto pessoal, é natural a gente olhar para uma pessoa, para um cidadão de bem, até para uma cidadã de bem que pediu para exterminar o marido para poder ficar com todo o patrimônio da igreja, por exemplo, e pensar, é uma fascista. Obviamente é uma fascista, mas nós temos que pensar em todo um contexto. Obviamente eu jamais defenderia uma pessoa dessa, mas nós temos um contexto que está criando pessoas desse tipo, e o contexto que está criando as pessoas desse tipo que precisa ser eliminado. Nós precisamos desincentivar o comportamento fascista e não pensar que a gente não vai lidar com fascistas, senão eles vão continuar fazendo maioria e vencendo as eleições majoritárias. Mas tem um limite da lei, né? Quando nós pensamos que tem grupos que não respeitam e não querem Estado de Direito e defendem práticas violentas, né? Nós temos racistas, nós temos um indivíduo que está no trânsito e chuta a cabeça de uma mulher da maneira mais tranquila, tem aquele outro sujeito que, ao tratar um entregador, expõe um combo de preconceitos. E a gente tem aquele sujeito que a gente conhece como seu amigo, a gente tem o familiar de casa, e que não consegue com fatos, não conseguem com elementos, porque a minha discussão aqui é como é que a gente vai discutir, gente, com um grupo de pessoas que acreditam que a Terra é plana, que negam os fatos, negam a ciência. A gente diz assim, cloroquina não serve para a Covid. Se você tiver problema cardíaco, você pode até morrer. E a pessoa não só consome, como às vezes médico prescreve. Então, assim, isso não é só um problema de comunicação, né? Eu acho que a gente está num contexto onde a manipulação do medo, o sequestro do Estado, de um Estado que não atua, né? Um Estado que precisa hoje a serviço desse neoliberalismo, um neoliberalismo que hoje não só expolia, não só ganha, expoliando mais-valia da classe trabalhadora, mas ganha e necessita fazer isso, que é expoliar direitos historicamente conquistados. A gente está vendo isso globalmente. A gente começou com golpes, com a PEC da morte, mas a gente viu no mundo todo ataque à Previdência, ataque ao direito da educação, tudo se mercantilizando, né? Então, se expolia direitos trabalhistas, e aí você vê o próprio sujeito que é vítima dessa expoliação, né? Esse sujeito eu acho que vale a pena a gente
ir disputar no campo político. Aqui eu também estou argumentando como a Maria Fro e como é que ela faz isso, né? Esse sujeito que é vítima da barbárie e que aplaude, por exemplo, um sonegador aí de Minas de 2 bilhões de impostos a retomar um terreno onde 400 famílias produziam comida orgânica há 20 anos e chama os produtores, agricultores de vagabundos, né? E um sujeito que pode estar sem trampo, pode estar sofrendo. Então, assim, eu insisto em que com o fascista, com esse cara que inclusive ganha, quem está ganhando com essa produção da cloroquina? Né? Eu acho que o diálogo é complicado. Eu acho que a gente tem que ir para o limite da lei ou como foi feito no mundo todo, né? Ir para o combate real, concreto. Fro, deixa eu falar. Eu sei que eu já falei uma vez, o Tadeu chegou, eu queria cumprimentar o Tadeu. O Salve, imagino que já resolveu o problema do som, mas eu sou muito chato, eu falo demais, quem me conhece sabe disso. Eu vou falar mais um pouquinho, porque você tocou em assuntos que eu considero importantíssimos, que são assuntos que fazem parte do trabalho que o Salvio e eu estamos fazendo em tempo recorde, exatamente para levar as pessoas à conclusão que existem detalhes que precisam ser encarados de forma técnica. É lógico que algumas coisas podem ser encaradas de forma emocional, claro. E às vezes eu sou agredido quando eu falo que determinadas coisas precisam ser encaradas de forma técnica, mas elas precisam. Eu vou trazer um exemplo básico aqui entre nós. Uma coisa muito bonita é uma crítica, que é uma crítica construtiva, que é exatamente onde nós queremos chegar com esse trabalho que nós estamos fazendo, que é como eu diria, alcançar objetivos e não exibir símbolos. Por exemplo, no momento que eu vejo o colega com um boné do MST, eu sou de esquerda, eu vejo ali uma luta por pessoas que estão tentando ocupar áreas que estão jogadas, que estão ali, pessoas que são injustiçadas, que fazem parte dessa mesma sociedade, pessoas que não possuem onde morar exatamente porque tem todo um histórico de exploração no Brasil. Se a gente for falar, inclusive, a gente vai ter que falar, inclusive, sobre o caso do processo de branquificação. Nós vamos chegar, assim, lá atrás na história. Eu conheço essa história. O resto da sociedade brasileira talvez não conheça. Então, eu vou te dar um exemplo do que é a questão muito importante que a gente precisa considerar a respeito de tudo que você falou, dando um exemplo, no caso desse boné que o Tadeu está usando. Esse boné, ele tem um frame muito diferente em cada situação. Quando uma pessoa que compactua com nossas ideias vê o Tadeu usando um boné do MST, a pessoa vê ele defendendo causa de pessoas que, obviamente, merecem ter onde morar e estão querendo ocupar espaços que estão ali para ficarem anos, centenas de anos inutilizados, mas também não podem servir para essas pessoas morarem. Mas quando uma pessoa fora do nosso contexto vê um boné desse, ela vê esse cara, na verdade, faz parte de um grupo de vagabundos que está querendo tomar o patrimônio dos outros. E é uma coisa que aconteceu durante os anos do governo do PT, é o seguinte, muitas pessoas que não tinham propriedade passaram a ter propriedade. Então essas pessoas não se veem mais representadas por um movimento que quer dar propriedades, mas por um movimento que quer proteger a propriedade. Então, depende muito de como você faz a moldura daquilo que você está entregando. Então, esse boné, ele vem para a pessoa que é bolsonarista, para a pessoa que é PSDBista, ele vem numa moldura que entrega, na verdade, a ideia de que você vai expropriar a casa dos outros. E você falou uma coisa interessante sobre a questão das pessoas que estão sendo agredidas por esse sistema não perceberem que estão sendo agredidas. Se você for hoje no local mais pobre da cidade de São Paulo e entrar na casa de uma pessoa que tem um barracão de 2 cômodos que não está rebocado e que tem somente um paninho na porta e perguntar o que ela acha do MST, ela vai falar que são vagabundos, porque ela tem aquilo ali e vai imaginar o MST vai me tomar esse pouquinho que eu tenho.
Esse foi o frame criado. É preciso ter consciência que nós recebemos a notícia de uma forma, mas eles recebem a notícia de outra. Quando você fala da... Então são coisas que eu falo que nós precisamos ter a consciência que nós não temos condição de mudar um trabalho que vem sendo desenvolvido há décadas. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos adequar a essa realidade. Uma coisa muito simples para explicar qual que é a realidade é o seguinte: vamos partir para o ramo dos negócios. Suponhamos que o Leonardo Stoppa decidisse ganhar dinheiro. O Leonardo Stoppa não vai mais ficar fazendo lives e nem vai trabalhar com engenharia. Ele vai montar uma igreja para ganhar dinheiro de verdade, vai enganar as pessoas. Não há uma possibilidade do Leonardo Stoppa montar uma igreja e ganhar dinheiro de verdade se ele não seguir o padrão da teologia da prosperidade e também não decidir comprar terno e gravata, porque é isso que se espera, é isso que está no imaginário daquela população que dá dinheiro para pastores. Então, o que nós precisamos entender hoje? Existem molduras narrativas, essas molduras narrativas elas estão, obviamente, nos contextos. Significa que você nunca pode usar símbolos? Não, significa que você tem que segmentar. Você acha que o Bolsonaro, que aparece como um grande idiota oferecendo uma caixa de cloroquina para uma ema, é o mesmo Bolsonaro que conversa com a maçonaria? Não, não é o mesmo Bolsonaro, claro que não. Eu converso com a Luísa, minha filha, cantando as músicas do Cocomelon. Mas eu não converso com vocês cantando as músicas do Cocomelon. A gente fala sobre comunicação política. Então a gente precisa ter essa consciência que uma situação que para nós possa parecer extremamente absurda, para outras pessoas elas já foram consolidadas com uma visão completamente diferente. E o que fazer? Mudar a cabeça das pessoas? Não dá tempo. Essa safra está perdida. É preciso trabalhar outras estratégias. É preciso trabalhar com essa população conforme ela foi moldada. O que eu quero dizer de uma forma muito simples é o seguinte: você não vai conseguir tirar as pessoas da Igreja Universal oferecendo para essas pessoas um Deus alternativo ao Deus e ao Jesus Cristo. Mas talvez você consiga oferecer para essas pessoas uma igreja que realmente ofereça o Evangelho de Jesus Cristo de uma forma mais honesta. Isso é uma alternativa. Você não vai conseguir tirar uma pessoa desse frame de fanatismo simplesmente voltando para aqueles conceitos que foram cancelados na cabeça dela. Então nós temos que ter essa inteligência de comunicação. Por exemplo, se você vai participar de uma live que vai ser vista pelas pessoas do campo progressista, mas também vai ser vista pelas pessoas que você quer trazer para o campo progressista, você não pode usar símbolos e nomes e palavras que foram canceladas na cabeça dessas pessoas, como, por exemplo, usar palavras como comunismo, já iniciar um discurso chamando as pessoas de fascistas. Então, essas coisas precisam ser observadas, isso faz parte dessa técnica de aproximação. E aí você me pergunta, por que as pessoas não usam isso? Por que os canais não usam isso? Porque o sistema financeiro ele é tão poderoso e tão inteligente que ele conseguiu conquistar não apenas os canais que a gente chama de canais de direita, ele conseguiu conquistar também canais de esquerda. Como? Olha, se você tem a personalidade de fazer um trabalho sério num canal de esquerda, você vai fazer um trabalho educativo, você vai tentar converter as pessoas, para as pessoas compreenderem as coisas. Se você quer simplesmente que seu canal bombe, você vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E hoje nós temos, eu não vou falar nomes, mas eu vou falar que pelo menos 95% dos canais progressistas estão trabalhando a retórica do oba-oba, de que prometer todos os dias que está piorando o governo Bolsonaro, que vai cair, que vai acabar, agora ferrou. E isso faz, obviamente, que as pessoas que desejam esse resultado assistam esse conteúdo. Mas o problema é que no momento que as pessoas estão assistindo esse conteúdo, as pessoas estão deixando de assistir um conteúdo sério. E as pessoas sérias estão se retirando da comunicação. O que está acontecendo é isso. Olha, não tem espaço para seriedade na comunicação política. Se eu não estou disposto a
ser um babaca e prometer aquilo que eu não acredito que vai acontecer, eu não tenho visualizações, então eu vou partir para fazer outra coisa. Ou então uma estratégia que hoje eu fiz até uma live, ou hoje, ou ontem, não sei, eu fiz uma live falando isso, que eu preciso considerar que é uma estratégia de mestre sobre o aspecto mercadológico, que é a estratégia, por exemplo, daquele blog do Duplo Expresso, que é simplesmente começar a conquistar agora seguidores do Bolsonaro para migrar para o outro lado, que é o lado que está dando dinheiro. Mas o que nós estamos vendo hoje é isso. E agora, só para concluir, uma coisa que você me pergunta, que eu também, sob o aspecto técnico, eu acho que é só dar poder para o Bolsonaro é entrar em pautas polêmicas. Por exemplo, o Bolsonaro trouxe a ideia da cloroquina. A esquerda se engajou demais em ir contra a cloroquina. Da mesma forma que a gente tem que se perguntar por que o Bolsonaro se engaja tanto em defender a cloroquina, a gente tem que se perguntar por que a esquerda se engaja tanto em ir contra a cloroquina, sendo que a bomba estoura no final das contas nas mãos do profissional de saúde. Eu dou um exemplo, né, que há poucos dias atrás a gente teve uma discussão a respeito da tomada de Três Pinos. E eu te falo, olha, eu sou engenheiro eletricista, o Lula, pode aparecer o Lula, pode aparecer, vou colocar aqui, ó, o Lula, o Requião, o Ciro Gomes, o Haddad, podem aparecer todos eles numa live falando mal da tomada de Três Pinos. Eu vou rir e a meu próximo trabalho, se o cliente falar, eu não quero tomada de Três Pinos, eu vou falar, procura outro engenheiro. Porque eu só vou instalar aquilo que eu estudei que dá certo. O que significa que o bate-papo a respeito da cloroquina, ele obviamente não vai influenciar o médico, mas é muito perigoso, porque o que o Bolsonaro conseguiu? Ele conseguiu engajar a esquerda nessa conversa. Quando ele engajou a esquerda nessa conversa, a direita começou a apoiar a cloroquina só para entrar na disputa. Ou seja, esse debate só existe porque, de certa forma, nós entramos nesse debate. Se ele não tivesse sido nem levado a sério, simplesmente ficaria por conta dos médicos. Os médicos iam avaliar as condições dos pacientes e iam decidir se colocam ou não. E aí pergunta, mas espera aí, o que deveria ser falado? A gente deveria estar batendo em cima de onde as pessoas estão perdendo. E não necessariamente falar que se a cloroquina funciona ou não funciona, essa bomba está nas mãos dos médicos, é da ciência. Quem sou eu para falar que não funciona? É preciso refletir isso. Ideologicamente, eu posso virar e falar, não funciona. Mas quem sou eu para falar que não funciona? Agora, uma coisa eu posso garantir. Durante o governo do PT, nós tivemos uma multiplicação do salário mínimo. Nós tivemos um salário mínimo que saiu de $70 e foi para quase $380. Nós tivemos uma multiplicação do PIB por 5 vezes. Nós tivemos a maior redução da desigualdade social e a maior redução do desemprego. São números. Isso eu posso falar, porque está ali registrado. Agora, toda vez que a gente entra em debates que favorecem a polarização, ou seja, um lado brigando com o outro, a gente entra numa situação muito complicada, porque a gente começa a fazer um trabalho perigosíssimo de engajar o bolsonarista, que antes estava envergonhado e agora está voltando a defender o Bolsonaro, porque nós estamos comemorando vitórias que, na verdade, nós não estamos tendo. Então, Léo, deixa eu trazer o salve para essa conversa. E o Tadeu. Tadeu, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fro. Boa noite, Léo. Boa noite, Salve. Em defesa do meu boné, é que meu cabelo tá horrível mesmo, de fato, não tá dando para cortar, tá ligado? Tava tentando trabalhar um Black Power, mas não tá dando. Aí eu coloquei o bonezinho aqui do meu companheiro. Mas já que você tocou no assunto, eu só quis dar uma demonstração. Sim. Sem crítica. Aqui entre nós, obviamente, nosso público... Léo, tem saudade demais de você, cara. Muita saudade. E eu queria falar, Fran, que se não fosse o Estopa, muito provavelmente a gente não tinha esse programa, viu? Porque eu aprendi a fazer live com ele. Nós aprendemos junto lá em 2016 a fazer esse bate-papo, ele na Inglaterra, o Wellington na Suécia, Miguelzinho no Rio, e eu em Campos no Rio de Janeiro. Essa expertise dele revolucionou, inclusive, o mundo sindical petroleiro. Hoje, cada sindicato petroleiro tem uma live dessa, que nós, o Sindipet NF, começamos porque aprendemos, né? Então, muito, muito feliz mesmo de estar com o Estopa aqui e concordando com muita coisa que ele fala, não tenho dúvida nenhuma. É uma das pessoas que tem uma didática que eu já vi diversas vezes as pessoas comentando. Pô, eu gosto demais da didática desse cara. Aí eu fazia uma live e eu falava, o Léo falava 2 frases e a galera elogiava o Léo.
Eu falo, oh, meu Deus do céu. Né? E quando ele, infelizmente, deixou o cafeína de lado, o nosso programa acabou. Ele acabou levando ele nas costas. Né? Mas hoje a gente está aqui fazendo, aprendendo. Eu queria deixar um abração mesmo para ele, muita saudade, que bom poder escutar ele aí. Claro também, né, sabendo que nós ainda vamos fazer muitas parcerias ainda, porque a gente tem muito o que falar ainda para a galera. E o Salve eu não conhecia ainda, um prazer conhecer ele. Né? Se está juntando com o Léo aí para falar de comunicação, com certeza entende muito. Eu que Salve, agradeço, muito obrigado Tadeu. aí pela Boa presença. noite. A mim, por exemplo, olhando essa tua figura com esse boné maravilhoso, causa uma impressão contrária, né, ao que o Léo estava narrando. Agora, o Léo tem muita razão. Você veja o seguinte, por exemplo, eu nasci num país que a direita se chamava Arena. E ela chegou a um momento que ela viu que estava cancelado, não dava mais. Ela mudou para PDS. Aí, rapidamente, cancelou também, porque todo mundo sacou que era a mesma coisa. Aí virou PFL. Aí o PFL também era um horror e virou Demo. Quase demônio, né? Então, eu já aprendi com um poeta do século XIX, que ele fala mais ou menos o seguinte, vou citar meio de orelhada, então não está perfeito, mas é uma coisa mais ou menos assim: ousa, Adão moderno, a dar nomes novos às novas coisas. Né? Porque o MST de 80 e o MST de hoje é muito diferente, né? Então, não sei se deve, não estou dizendo aqui mudem o nome, não estou falando isso, mas estou falando assim, é uma questão que pode ser estudada, até porque eu acho o MST de hoje, na verdade, tremendamente superior ao MST dos anos 80, que está mais, o dos anos 80 está mais próximo do meu ideal revolucionário, digamos assim. Mas o MST de hoje é um MST muito mais estruturado. Oi? Não, estava cortando, pode continuar. Então, o MST de hoje é muito mais estruturado, tem uma coisa incrível, né? O que produz de alimentos orgânicos e tudo isso. Mas voltando à questão da comunicação, então realmente o Léo tem imensa razão nesse ponto, e eu realmente o intimei a falar sobre isso, porque eu vim acompanhando ele na blogosfera, e acho que o mundo editorial está carente de ouvir esse tipo de abordagem também, porque quando você fala da didática do Léo, você fala a verdade, ele tem uma didática excelente, mas essa didática não vem do nada, ele vem de muito estudo. O Léo tem mais de 20, eu creio que uns 20 diplomas universitários, mais ou menos, entre graduações e pós-graduações. É uma pessoa que se prepara o tempo inteiro. Eu tenho convivido bastante com ele nesse período que a gente está preparando o livro, e o Léo é um cara que passa o dia aprendendo, ele não para, né? Então não é à toa que ele tem esse conhecimento. E percebendo isso, eu praticamente o intimei, falei que o mercado livreiro, assim, digamos, o mundo literário também precisa dessas ideias, até porque no livro as ideias são mais perenes. Claro que você pode sempre recuperar e ver um vídeo antigo, mas não é o que a gente faz habitualmente, a gente vê o último vídeo, né? Qual que é a última da fórum? Não a fórum do dia 25 de março de 17, a gente não faz isso. O livro, ele é mais permanente, então, nesse sentido, eu realmente procurei o Léo, e nós tínhamos já um livro alinhavado, mudamos completamente, porque esse assunto é urgente, a eleição está aí, e temos que discutir isso, temos que ajustar o nosso discurso. Ele tem toda a razão quando ele fala, por exemplo, que alguém que acabou de comprar um barraco à prestação, ele já se sente proprietário. A palavra pobre também está cancelada, ninguém mais é pobre. Eu sou do tempo que as novelas tinham um núcleo pobre, que só tinha gente boazinha. Hoje mais ninguém quer ser pobre. E naquele tempo eu conhecia muita gente que se declarava como pobre, né, o classe média baixa. Tá? Hoje todo mundo foge desse conceito, dessa pecha, digamos assim, de ser pobre, apesar de, na prática, ser, né, pobre. Então, como o Léo colocou, o discurso da direita foi mais assertivo,
E como eles não têm uma coisa que, por exemplo, a esquerda geralmente tem, eu vi o Lula falando disso, por exemplo, pessoalmente, lá com o Léo, a gente não trabalha com tanta facilidade com a mentira, com invenções, com técnicas, digamos assim, condenáveis de comunicação. Então, acaba que a gente fica, digamos, perdendo o discurso, né? E isso acontece na história sempre que tem um meio de comunicação novo, geralmente, porque ele é mal regulamentado. Então, você viu isso nos anos 30 com o rádio. Quem saltou primeiro e pegou o rádio foi exatamente as corjas, digamos assim, de fascistas, de nazistas. E então você pega todo aquele povo que nunca tinha falado de política na vida. Política era coisa do jornal, o jornal só rico que comprava, só rico que lia, tinha uma larga a margem da população que era, inclusive, analfabeta, mas aí com o rádio eles começam a ouvir, e aí eles passam a repetir aquela opinião publicada, como se deles fossem. Porque a comunicação que é feita no rádio passa digamos, a condição de sujeito para o ouvinte. Você vê isso na Globo, por exemplo, assiste um jogo com o Galvão Bueno, ele fala, né, sei lá, da seleção brasileira, agora seu coração bate mais forte. Como que meu coração bate mais forte, cara? Você não sabe nada de mim que está falando isso. Mas isso entra nas pessoas, e as pessoas sentem o coração bater mais forte. Então, nessas comunicações, como no rádio nos anos 30, como na internet, via redes, especialmente via WhatsApp agora, eles conseguiram fazer isso, fazer com que... Está cortando. Eu tenho dito, inclusive... Está cortando? Cortar um pouquinho. Eu tenho dito, inclusive, que nós temos sido pautados pela direita. A gente passa o tempo todo trabalhando reativamente, sim, e não proativamente. Né? Então, deixa eu provocar vocês. Quais palavras estão canceladas, assim, que a gente não deve usar se quiser fazer esse olhar que o Léo diz de uma comunicação que também deve ser segmentada, né? O Léo defendeu essa técnica que o Bolsonaro usa isso muito bem feito, então ele produz comunicação para o WhatsApp, ele produz uma forma de se relacionar e se comunicar, embora o Bolsonaro, quando ele tenta tirar aquela casca grossa dele, mas toda hora ele dá uma super escorregada, mas ele tem um olhar e de fato, a comunicação desse gabinete do ódio, que não é de criação deles, né? Isso é um movimento global, isso tem uma engenharia, isso tem muito dinheiro, muito dinheiro. A gente viu isso nas eleições, né? Então, mas como a gente que é comunicador popular, né, faz esse trabalho que também é de formação, pode agir para não eliminar de cara a conversa, né? Para pelo menos estabelecer o início da conversa. O que a gente não usa? A primeira coisa é respeitar o espaço de quem você está se aproximando. Isso é a primeira coisa. Eu vou te contar uma experiência minha que, assim, eu falo sobre as experiências minhas do passado. Eu, às vezes, falo que eu tenho uma capacidade muito grande de entender como pensa a pessoa que está do outro lado, porque a minha história na compreensão política é uma história muito recente, né? O Salvio estava até falando comigo, nossa, temos que fazer uma live para fazer a sua mini bio, mas aí vai uma parte dela. Eu saí do Brasil em direção à Inglaterra com o sonho de trabalhar na área de cinema, não tinha absolutamente nada a ver com política. Eu trabalhava como técnico de televisão em Belo Horizonte e não conhecia nada de teoria política e só tinha para mim aquela ideia de que o negócio do político é ganhar, roubar e etc e tal. E tinha só uma opinião, eu tinha uma convicção muito grande que o Itamar Franco tinha sido um bom presidente porque ele peitou o Fernando Henrique nas privatizações das coisas em Minas Gerais. A única coisa que eu tinha, assim, consolidado de política na minha cabeça naquela época era aquilo.
Bom, enfim, tinha obviamente sentido uma melhora econômica durante esses anos, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo sentiu, mas eu não sabia nada de política. Então eu comecei a estudar, eu me matriculei no curso de Ciências Políticas e Economia, mais com a finalidade de ter uma oportunidade de estudar inglês, e comecei a ver que o que estava acontecendo no Brasil eram coisas que estavam repetindo as coisas que aconteceram em outros países, ou seja, recolonização. Eu comecei a perceber e comecei a fazer os vídeos a respeito desse assunto. E uma coisa que eu sempre percebia na comunicação em geral era que a esquerda não sabia respeitar o espaço, né? O que a gente chama de esquerda normalmente não sabe respeitar o espaço, o universo do outro. E eu já participei de vários universos, inclusive do universo evangélico, já participei de cultos, já fui à igreja, sei como eles pensam, e eu percebia como a esquerda desprezava coisas como o kit gay. Mas antes de tudo isso acontecer, teve um evento que é o evento mais engraçado mesmo. Esse é o evento mais engraçado. Eu recebi um vídeo, assim, não sabia quem era ninguém. Obviamente sabia quem era o Lula, quem era a Dilma, os mais importantes. Mas eu recebi um vídeo em que uma pessoa com uma criança, que aparentava ter ali seus 5, 6 anos de idade, conversava de uma forma serena e de uma forma muito clara, de uma forma muito consistente, um ato absurdo do governo brasileiro: ensinar sexo para criança de 6 anos. Então eu vi essa pessoa conversando de uma forma serena, de uma forma tranquila, e eu falei com a Jennifer, olha, manda um e-mail para esse camarada, fala com esse cara que eu trabalhei nos últimos 10 anos numa produtora de cinema que fazia trabalhos políticos e eu vou trabalhar de graça para ele. Esse cara era o Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro for procurar, vai ter lá um e-mail da Jennifer oferecendo o meu trabalho de graça para o Bolsonaro. Porque na hora que eu vi, a única coisa que eu sabia era só aquele ponto. O que ele estava apresentando, era só o lado dele. Um projeto para ensinar sexo para crianças de 6 anos. E ele não foi o Bolsonaro que agride jornalistas naquele vídeo, ele não foi o Bolsonaro fascista naquele vídeo, ele foi um Bolsonaro extremamente sereno, cativante, com uma criança de 6 anos do lado. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil a gente olhar para o Bolsonaro hoje e ver um monstro. Porque nós temos toda essa consciência do que o Bolsonaro tem feito, do que ele é capaz de fazer, e a gente sabe da história dele. Mas qual que é a impressão de uma pessoa que não sabe da história do Bolsonaro? A impressão que eu tive foi a de que estava ali um herói querendo lutar contra coisas absurdas, a ponto de eu pedir para mandar uma mensagem para ele, para eu trabalhar de graça para ele. Mas eu não esperei a resposta dele. Eu fui atrás do tal do kit gay, porque eu pensei, com esse camarada me atendendo ou não, eu vou fazer um puta documentário, porque eu acho absurda essa ideia de fazer um projeto de ensinar sexo para crianças de 6 anos, porque não é uma coisa que faz sentido, eu acho que em lugar nenhum do mundo. Aí eu descobri que aquilo era mentira, e que aquele cara estava jogando. Ele estava usando a filha de 6 anos, mais uma cartilha de um projeto que estava claramente em seu escopo adequado para maiores de 12 anos, com peças restritas a maiores de 14 anos. Ou seja, ali existia uma pessoa falando de forma serena, um fake news que conseguiu conquistar muitas pessoas. E ali eu vi um perigo muito grande. Que eu falei, esse cara me conquistou. Se eu não tivesse tido a cultura de ir atrás da verdade, eu poderia ser um bolsominion, mas eu fui atrás da verdade e vi que ele estava mentindo. Foi aí que eu comecei a fazer um trabalho contra essa mentira que ele estava propagando. E foi aí que eu comecei a alertar, respeitem o kit gay, porque isso vai mudar a cabeça de muita gente. Por que eu falei tudo isso? Porque na hora que você pensa no segmento, você pensa naquilo que é cancelado. E hoje, no início dessa conversa, nós tivemos umas pessoas perguntando a respeito das pautas identitárias. Não é que as pautas identitárias precisam ser canceladas, elas precisam ser canceladas no universo geral. A gente tem que pensar o seguinte, será que o Bolsonaro fala a mesma besteira que ele fala
Na hora que ele está lá, ele contrata aquela turma para ficar aplaudindo as agressões que ele faz à imprensa. Isso é um entretenimento político. Não pensem vocês que os jornalistas ali estão se sentindo ofendidos, os jornalistas estão se aproveitando disso para se promover. Um jornalista que é agredido pelo Bolsonaro, ele se promove. O Bolsonaro pediu para derrubarem minha página, ele me deu 50 mil seguidores em um dia. Então, não pensem vocês que os jornalistas ali estão sofrendo, não, eles estão buscando isso. Quando o jornalista joga uma coisa dessa na cara do Bolsonaro, ele está buscando essa má resposta. E o Bolsonaro está entregando essa má resposta porque ele sabe que essa má resposta vai repercutir, vai tomar a cena e a pauta econômica vai ficar em segundo plano. Então, o que a gente precisa cancelar? Tem uma fórmula? Não, tem que ter um estudo. Um estudo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. O Tadeu não pode se aproximar de toda a população brasileira usando um boné do MST, mas ele pode se aproximar do MST usando um boné do MST. E o jaleco da FUP? O jalecão, estopa. Depende muito de com quem você vai conversar. Porque, olha, uma coisa que. Isso é uma coisa que eu falei com o Tadeu ontem. Nós precisamos pensar o seguinte: quando vocês, petroleiros, pensam no que o Brasil está perdendo, vocês pensam de uma forma geral. Mas o brasileiro foi programado a pensar que o petroleiro é um vagabundo que fica ali só existindo, ganhando dinheiro do governo, e que a Petrobras é um local onde tem um cano onde passam dólares, né? Não era assim que a Globo mostrava. Né? Marajá, né, Estupa? Você falando, eu lembrei da campanha do Collor. Exatamente. Então, o que pensam a respeito? O que foi programado na cabeça do brasileiro a respeito da Petrobras? Foi programada a ideia de que quem trabalha na Petrobras é um vagabundo. Isso para uma parcela. Para outra parcela é uma frustração, porque tentou concurso e não conseguiu passar. Então, todos esses elementos precisam ser considerados. Então, eu ainda brinquei com o Tadeu e falei, olha, Tadeu, eu vou te falar, se hoje sair no Jornal Nacional que tem uma plataforma com 1.000 petroleiros que vai afundar e o governo Bolsonaro não quis mandar um navio para resgatar os petroleiros, as pessoas vão cruzar os braços e vão esperar a novela começar e não estão nem aí. Por quê? Porque o ser humano brasileiro está sendo programado da mesma forma que o povo de Israel foi programado para ver o povo de Gaza, como seres que não são dignos de pena. Então é mais ou menos assim, o funcionário público foi cancelado. Entre funcionários públicos, você tem uma conversa. Agora, fora daquele escopo, você tem que falar com as pessoas como elas estão perdendo com o que está sendo entregue. E não tentar levar o seu drama. Existe, olha, se você conhecer, Salve, que você tem um entendimento científico muito grande, talvez, Tadeu, você conheça, ou talvez, Fro, você conheça. Eu tô sentindo uma dor imensa nesse momento, nessa mão, tendinite. Existe alguma forma de eu fazer você sentir essa dor? Não tem. Nada que eu tente vai fazer você sentir o que eu estou sentindo. Então não há possibilidade. Mas há possibilidade de você mostrar para a pessoa como ela pode sentir uma determinada dor. Entendeu? Então tentar transferir, eu particularmente considero todas as últimas estratégias facilmente neutralizáveis. Por exemplo, a estratégia de greve dos Correios, ela é neutralizável. Ela, na verdade, vai contra os Correios. Por mais que os Correios estejam tentando entrar em greve para poder mostrar a importância dos Correios, a única greve hoje que daria certo na atual conjuntura seria uma greve conjunta de todo o funcionalismo público. Sabe por quê? A greve dos Correios é aproveitada pelo sistema de privatizações para mostrar que realmente tem que privatizar, porque eles estão sempre fazendo greves. Então tudo é o frame, é como você entrega. Dentro do funcionalismo público, a gente vê os Correios lutando ali por, né, a gente entende, olha, não tem concursos, os salários não aumentam, e etc. Mas a estrutura de comunicação do Bolsonaro é bem maior do que a nossa. A estrutura de comunicação dele tem condições de levar a ideia de que não. Os caras estão, assim, são tão vagabundos que estão agora de greve. Então, é como você leva, é como você faz o frame. Então, hoje, as estratégias precisam mudar. E aí, o que é preciso cancelar? Eu acho que tem coisas que o cancelamento tem que ser geral. Por quê? Porque o cancelamento foi trabalhado ao longo dos tempos. Então, palavras como comunismo, fascismo, essas palavras, elas precisam ser canceladas. Você não vai mudar uma pessoa de lado chamando de bolsominion. É engraçado.
Mas isso não vai fazer o cara sentir vergonha e mudar de lado. Pode ter certeza que não. Porque ali existe todo um envolvimento de causa e ele tem as pessoas que apoiam a causa dele. Então tem palavras que precisam ser canceladas num aspecto geral, tem determinadas pautas que precisam ser canceladas no aspecto geral e serem restritas ao seu aspecto ao seu aspecto universal. Igual essas coisas relacionadas a pautas de identidade de gênero, não que elas não tenham um grau de importância, mas porque elas têm uma vulnerabilidade muito grande por causa do crescimento da população fanática, elas precisam ser abandonadas. Ah, você está querendo me dizer que... Não, o que eu estou querendo te dizer é muito simples. Você pode fazer o moralismo que você quiser. Nas urnas você perde. É simples assim. Ah, você está querendo me dizer que tem que abandonar a sua... Eu estou te falando que você não tem que falar sobre isso. Sabe por quê? Porque não adianta nada você falar bonito e, no final das contas, o seu adversário ter mais votos. Porque quem assume é quem tem mais votos. Essa é a Léo, realidade. deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, tem alguns muito legais, assim, muita gente concordando, pura verdade, Léo, até o nome do trabalhador pode ser um insulto hoje, onde o que é valorizado é empreendedor. É, o Francisco Alves, temos que aplicar nas redes sociais e WhatsApp a mesma linguagem da extrema-direita. Calma lá, pessoal. As pessoas não estão mais preocupadas com a verdade, o importante é ganhar a narrativa. A Grazi discorda, diz que não é preciso mentir, né? Mas tem que fazer a batalha. Só A para Jos... corrigir e dar um adentro, nós não precisamos de mentira, tá? A Sim, verdade está sim, do nosso lado. sim. Eu gosto de lembrar de que quando a gente estava em reunião sobre isso, o Lula perguntando, mas Léo, ele não me chama de Stop, ele me chama de Léo. Acho que é por causa do nome Léo ao quadrado. Mas, Léo, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Porque eu não admito fazer uma coisa dessa e ter que falar mentira. Eu falei, mas a gente não precisa, a verdade está do nosso lado. A Eles Laura, precisam mentir. A Laura Sabino fala muito isso, a verdade está do nosso lado, né? A história está do nosso lado. Quando a gente consegue, de alguma maneira, explicar as conquistas, né, e ser ouvido, as pessoas entendem, por exemplo, a importância de ter um sindicato, a importância que tem dos coletivos se unirem para lutar pela saúde pública. Agora era uma hora muito boa e importante da gente fazer, por exemplo, a defesa do SUS, né? E trazer as nossas pautas. A gente tem aqui muita gente comentando, o Rafael diz, de que maneira conversar sobre ciência com uma sociedade que não é letrada na ciência, rejeita a ciência, não foi ensinada sequer para interpretar textos. Isso vale tanto para a esquerda como para a direita. A Nilce, que tem um programa muito bacana aqui, diz, Estopa tem toda a razão. Nós funcionamos como reforço negativo para o bolsonarismo. Psicologia comportamental, não conseguimos pautar. A gente reforça o que a gente quer combater. Aí tem um debate da Graziella com o Rafa, com a Nilce, e alguém diz assim, puxa, a gente ainda está levando a culpa pelas mortes da Covid. O debate está muito bom, gente, mas a gente tem 54 minutos, eu tenho 6 minutinhos só com os meus queridos convidados e o meu parceiro Tadeu. Então, eu vou continuar, depois o Estopa também ler os comentários. Pessoal, vamos falar de um último assunto que eu acho importante, que as pessoas acham, até gente da esquerda já ouviu falar, olha, a Globo está criticando o Bolsonaro, olha, não sei o quê. Aí, quando a gente vê um assunto como educação, por exemplo, só a Tabata tem algo a dizer sobre educação. Né? A gente tem inúmeros deputados e personalidades do campo progressista que foram reitores das universidades, como a Margarida Salomão, tal. Então, há esse silenciamento do discurso, especialmente do Partido dos Trabalhadores, né? Não há, além da manipulação, não há espaço para essa voz. E a Globo faz essa crítica, né? Para dizer que ela é neutra, né? Para manter essa imagenzinha que faz um jornalismo neutro, que critica todo mundo. Mas a gente sabe muito bem, não dá tempo da gente discutir isso, o tamanho que foi o ataque, a criminalização não só do Partido dos Trabalhadores, dos governos dos partidos trabalhadores, mas dos movimentos sociais como um todo.
Então, Léo, além de toda essa dificuldade, como é que a gente lida com esse monopólio, né? E melhora a nossa comunicação? Porque a gente tem que sair desse buraco. Então, assim, como é que a gente junta forças e consegue informar melhor? Olha, a única forma que eu imagino que a gente tenha condições de enfrentar essa estrutura de comunicação liberal dentro do Brasil é a partir de alguém com o mesmo poder que esteja perdendo com essa estrutura liberal. Ou seja, e eu nem falo, por exemplo, um sindicato dos petroleiros, porque nós estamos falando aqui, assim, da luta dos sindicatos dos petroleiros contra quem quer comprar a Petrobras. Então é uma disparidade imensa. O que eu chamo a atenção é por que uma China que está sendo cancelada no Brasil, né? Afinal de contas, a Jovem Pan nem coloca Covid, ela coloca vírus chinês. Por que uma China não investe em uma estrutura de comunicação para realmente fazer um contraponto, né? Que seria, eu até fico brincando, chamo de quartel-general da verdade, né? Ou então comitê do amor para poder combater o. Assim, indiferente do nome, mas uma estrutura multidisciplinar para trabalhar com inteligência de comunicação e fazer uma coisa semelhante ao que os Estados Unidos fazem há muitos anos, que os Estados Unidos têm uma estrutura de criação dessas ideias, de criação de think tanks que vão municiando esses dentro do Brasil para terem argumentos para falar. 99% do que fez o MBL aparecer, Revoltados Online, que fez todo mundo aparecer na internet, foram frases repetidas, foram coisas criadas e pesquisadas, como Lula ladrão, Lulinha dono da Friboi. Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter uma estrutura de contranarrativa. E essa estrutura ela tem que ser baseada, em primeiro lugar, no conhecimento, e não na antiga ideia do companheirismo. A esquerda tem um problema que é intrínseco à democracia. E a gente, obviamente, criticar a democracia é uma coisa muito estranha, mas a democracia tem sim uma falha, que é a falha da ideia de que a maioria no final decide. E isso acaba sendo um problema na comunicação. Eu vou fazer uma analogia muito simples, né? E vou perguntar para vocês três, e quero a decisão de vocês três, né? Vocês têm uma sala e dentro dessa sala existem 100 pessoas, né? Dentro dessas 100 pessoas que você vai fazer uma consulta, vai pedir uma opinião, existe um médico. A opinião é a respeito de um remédio que você vai dar para o seu filho. Você vai escutar a maioria ou você vai escutar o médico? Então, obviamente, indiferente do que disser a maioria, você vai procurar o especialista. Na esquerda não é assim. Na direita é assim. Por quê? Na direita, a estrutura de poder financeiro, ela quer fazer o maior número de parlamentares, ela quer criar a sua verdade na mídia, ela quer controlar. Já na esquerda, existe uma disputa muito grande por cargos. Por exemplo, o Tadeu é mineiro. Eu posso pensar, olha, eu quero ser deputado federal, então não posso dar espaço para o Tadeu, porque o Tadeu vai ser candidato aqui em Minas, então ele pode tomar votos meus. Então preciso, na verdade, esconder o Tadeu. Você entendeu? E isso é um problema muito sério que infelizmente acontece na esquerda. Já na direita, não. Lá os banqueiros, eles estão patrocinando e para eles não interessa quem vai ganhar, contando que seja o empregado deles. Isso aí é um problema muito sério. Então, não vai surgir espontaneamente na esquerda uma estrutura conectada de comunicação. Primeiro, porque a esquerda política ela é concorrente. Segundo, porque ela não tem uma estrutura para fazer isso, para bater de frente com a Globo, com esses bilhões que essa galera está colocando nisso, para bater de frente com a Universal. A única chance que a gente teria seria a criação de uma estrutura de comunicação a partir de países que estão sendo diretamente prejudicados com o que está acontecendo no Brasil, como é o caso de uma China e uma Rússia, que decidissem, por exemplo, olha, em vez de eu gastar tantos milhões numa bomba nuclear, eu vou investir esses milhões na comunicação no Brasil, porque nós estamos perdendo aquele mercado, nós estamos perdendo aqueles fornecedores, os produtos que eles produzem, né? Então seria esse nível de consciência. E o mais interessante é que do nosso lado não tem necessidade de usar mentira, o que a gente vai fazer é simplesmente mostrar que os outros estão mentindo e mostrar como o brasileiro está perdendo com as mentiras do lado de lá. Isso seria, né, a forma
de bater de frente com essa estrutura de dominação que a gente tem aí hoje. Porque, olha, na forma como o nosso povo está programado, o nosso povo está disposto a acreditar em mentiras dóceis, tanto esquerda quanto direita, eu volto a dizer, é muito mais fácil. Nós estamos aqui agora, não sei quantas pessoas estão assistindo, mas quando a última vez que eu vi, tinham 60 e poucas pessoas assistindo, mas eu tenho certeza que tem live de esquerda que está com mais de 5 mil pessoas assistindo. Essas lives estão prometendo que o Bolsonaro cai amanhã. Ninguém está lendo a pesquisa da Fórum, né? Que mostra a estabilidade e, às vezes, o crescimento dele. Porque... Gente, nós chegamos no 1 minuto, 1h02, a gente tem que acabar o programa, porque já vem a grade do programa de 21 horas. Sálvio, rapidinho, quando é que fica pronto o livro? Título, como que a gente compra? Porque todo mundo vai querer ler. Microfone. Esperamos que sim, obrigado. Esperamos que todos leiam, porque é um tema realmente urgente. A gente vai lançar antes das eleições, né? A gente está com esse calendário. O calendário do livro é o calendário da eleição, de certa maneira. Certamente, antes de 1º de outubro, vai estar já nas livrarias. O quanto antes disso, a gente não pode dar. Como o livro está completamente fechado, não tem como dar uma data limite, mas as pessoas já podem fazer sua reserva. Essa reserva é importante também para, inclusive, o próprio financiamento do projeto e também para a gente determinar uma tiragem mais apropriada no site da Cotter Editorial. Cotter, o Léo já colocou. O Léo rapidinho já... lá, o Léo já foi rápido. Aí outra coisa. Eu só queria pedir um segundo para concordar com o Léo com uma coisa. Não é só a democracia que a maioria ganha, a gente está tendo um ataque híbrido, interno e externo. Se você pegar o exemplo da Líbia, por exemplo, onde uma maioria foi convencida que o líder de lá, pelos defeitos que tivesse, mas que, sei lá, que escolhia uma virgem por dia, que não sei o quê, acabaram com a imagem do líder e isso acabou com o país. Então, não só a democracia pode eleger uma pessoa perigosa como o Bolsonaro, como um ataque que a gente está recebendo, tanto interno quanto externo, pode levar a uma situação muito mais grave, se não através do próprio Bolsonaro, através de outras circunstâncias ainda piores. Então, se a gente continuar errando, se a gente continuar insistindo no erro, o perigo não é pequeno. Então, esse alerta nosso, por isso que a gente está aí com um tema urgente, com não sei o que, Travou, Sálvio. Porque a instância disso mesmo, a gente está convencido disso. Gente, eu queria agradecer imensamente, né? A gente extrapolou aí 4 minutinhos, a Tati está me matando já, porque tem que entrar o próximo programa. Mas vamos ver se a gente consegue combinar outras vindas por aqui, tá? É muito curto para debater tanta coisa bacana como essa. Leonardo, Sálvio, Tadeu e todo mundo que nos assistiu, muitíssimo obrigado. Boa noite, gente. Boa semana e atenção aí na comunicação. Valeu, gente. Até mais. Muito obrigado.